Alô galera goiana, alô galera atleticana, alô você torcedor do Botafogo, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Atlético e Botafogo se enfrentam pela Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo e eu vou trazer para vocês nesse vídeo todas as informações pré-jogo no duelo entre o Dragão e a Pantera. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, que satisfação receber a sua visita, muito bom ter você por aqui. Você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, deixe aquele like, a maneira de prestigiar o nosso trabalho. No like agora tem a opção hypar o vídeo, né? Você dá o like, aí tem uma setazinha apontando para baixo, você aperta e clica lá, hypar o vídeo. O que é isso? É você ranquear melhor o nosso canal dentro do YouTube. E claro, você quer fazer o seu comentário, seja sempre muito bem-vindo, a sua participação vale muito para nós aqui no Futebol 62. Esse vídeo tem um oferecimento da Globo Motores e Cabeçotes. Você está precisando fazer uma retífica no motor, está fumando, né? Está perdendo força, a Globo faz esse serviço para você. Não, eu quero livrar desse motor, vou pegar outro. A Globo pega o seu motor à base de troca também. E ainda mais situações, desconto. Tem desconto para pagamento à vista. Não, eu quero pagar parcelado. A Globo também parcela para você. Globo Motores e Cabeçotes, quem faz bem feito, faz somente uma vez. Anota aí o WhatsApp, que a gente nunca sabe quando vai precisar. 99230 4605. Vamos lá falar de Dragão e Pantera, Atlético e Botafogo. Começamos pelo serviço do jogo. Partida do Campeonato Brasileiro da Série B, 21ª rodada, acontece neste domingo, dia 10 de agosto, às 18 horas e 30 minutos, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. A transmissão será pela plataforma Disney Plus, a transmissão com imagem, né? Em breve, quem sabe você não tem a transmissão aqui no Futebol 62, né? A gente tem que trabalhar para isso. Campanha das duas equipes dentro da Série B. O Atlético 24 pontos, 15º colocado, começou a rodada em 14º, mas caiu para 15º por conta da vitória da Ferroviária. São 20 jogos, 5 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, 40% de aproveitamento. O Botafogo, com 21 pontos, ocupa a 18ª colocação. 20 jogos, 5 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. 35% de aproveitamento tem a equipe paulista. Agora o retrospecto. O Atlético vai tentar neste domingo vencer o Botafogo pela primeira vez na história. Isso mesmo, o Dragão nunca ganhou do Botafogo. São 9 jogos com 4 vitórias paulistas e 5 empates. 5 gols do Dragão, 11 gols da Pantera. Arbitragem para esse duelo entre rubro-negros e tricolores, da Paraíba, Afro Rocha de Carvalho. Será o árbitro, os auxiliares Luiz Felipe Correia e o Schumacher Marques Gomes, todos eles da Paraíba. Já no VAR estará o mineiro Leonardo Rotondo Pinto. Vamos agora falar das escalações, né, tanto do Atlético como da equipe do Botafogo. O Atlético comandado pelo Rafael Lacerda e o Botafogo dirigido pelo Alan Al. Começamos pelo Dragão. O Atlético com novidades. Alex cumpriu suspensão automática, o zagueiro, e está de volta à formação. Ele que tem uma proposta do Botafogo. Pode ser inclusive o último jogo do Alex com a camisa do Atlético. E o atacante Lelê, depois de uma novela muito grande, depois de o Atlético muito insistir, o Atlético conseguiu a contratação do Lelê e principalmente a regularização do Lelê. No finalzinho ali da sexta-feira, o Atlético registrou o Lelê no bid e ele pode fazer a sua estreia nesse jogo contra o Botafogo. O provável Atlético então com duas modificações, com o Alex retornando na defesa e o Lelê assumindo o comando de ataque. O Dragão deve ir a campo com Paulo Vitor, Dudu, que foi poupado no treino de sexta-feira, mas é bem provável que esteja no jogo. Se ele não puder, o Valdir Júnior vai entrar na lateral direita. Alex, Adriano e Guilherme Romão. O meio campo com Luizão, Cauã e Robert. Lá na frente, o Federico Martinez, o Lelê e o Kelvin. Esse é o time do Atlético para começar o jogo contra a equipe do Botafogo. Agora vamos para o outro lado, vamos ver a equipe da Pantera do técnico Alan Al. Ele tem os desfalques do zagueiro Erickson e do Robinho, dois jogadores que não poderão enfrentar o Atlético. Por outro lado, o volante Gabriel Bispo está de volta ao time tricolor. Vamos desenhar aqui o Botafogo do Alan Al
com Vitor Souza no gol, Jefferson, Alisson Cassiano, Carlos Eduardo e Jean Victor. Gabriel Bispo, o primeiro volante ali, Leandro Maciel e o argentino Dramizino. Lá na frente, Jefferson Nem, Léo Gamalho, que estreou no último jogo fazendo 2 gols contra o América, e o Jonathan Cafu, também disposto aí num 4-3-3, a equipe do técnico Alan Al. Jogo muito importante para as duas equipes, que têm a mesma missão neste momento dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, que é não ser rebaixada para a Série C no ano que vem. O Atlético numa situação melhor, está fora da zona do rebaixamento. Já o Botafogo vem passando muito mais rodadas dentro da zona de rebaixamento do que fora, né? Então isso é algo que vem aí trazendo problemas para a equipe do Botafogo. O recente histórico das duas equipes, ruim. Mas vamos começar aqui, até quero compartilhar com vocês aqui a tabela de classificação neste momento, para mostrar aqui a importância desse jogo. Olha só, o Atlético aparece em 15º lugar, 24 pontos. Para baixo aí o Volta Redonda já jogou, o América já jogou e o Amazonas também, né? Então faltam o Botafogo, que enfrenta o próprio Atlético, e o Paysandu. Então são dessas equipes que estão aí na parte de baixo da tabela. Então o Atlético, eu penso que dificilmente entrará na zona de rebaixamento nessa rodada, mesmo que seja derrotado pela equipe do Botafogo. Mas é claro que não é isso que se espera, né? Já o Botafogo, se vencer o Atlético, ele ultrapassa o próprio Atlético, porque o Botafogo tem 3 pontos a menos, mas tem o mesmo número de vitórias. Então, se o Botafogo vencer, ele chega a 24, 6 vitórias e ultrapassa o Atlético nos critérios de desempate. Olha o desempenho dessas duas equipes da 16ª rodada para cá, né, nos últimos 5 jogos. Algumas equipes já jogaram 6 vezes aí, porque já estão computando os jogos desta rodada. Mas eles estão entre os piores times em termos de pontuação nos últimos 5 jogos. O Botafogo somou apenas 4 pontos, e 3 deles inclusive na última rodada, e o Atlético somou apenas 3 pontos nos últimos jogos. Foram 2 derrotas e 5 empates. Então são duas equipes que atravessam momentos difíceis. A sequência do Atlético: empatou com o Paysandu, perdeu para o Criciúma, perdeu para o Operário, empatou com a Chapecoense e empatou com o Atlético. Apenas 3 pontos nos últimos 5 jogos. E pior, nos últimos 4 o Atlético fez apenas 1 gol. Não fez contra o Criciúma, não fez contra o Operário, não fez contra a Chapecoense, marcou 1 gol contra a equipe do Atlético. Por outro lado, o Botafogo, que tem uma vitória na última rodada aqui contra o América, observamos que ele também vinha de uma sequência de 5 jogos sem vencer e de 3 derrotas consecutivas até esse jogo contra o América. Empatou com o Novo Horizontino, empatou com Volta Redonda, perdeu para o Amazonas, perdeu para o Criciúma, perdeu de goleada para o Avaí, mas venceu o América na última rodada. Então, em um jogo de desesperado, em um jogo de duas equipes que vem mal dentro do campeonato e vem mal também nesse recorte mais recente. Rafael Lacerda tentando ainda construir um time, dessa vez ele até mexe menos na equipe, apenas 2 modificações, e acho que são modificações muito pontuais, né? Promove o retorno do Alex, que cumpriu suspensão automática, e vai ter um centroavante para jogar, que é o Lelê, que chega com grande expectativa por parte do torcedor rubro-negro. Então, para mim, são até modificações plausíveis as que o treinador faz. A questão agora é a gente ver rendimento, né? Se esse Atlético vai conseguir propor jogo com qualidade, ser mais criativo, construir boas jogadas e principalmente ter eficiência, tanto eficiência defensiva como a eficiência ofensiva. O Atlético precisa casar essas duas eficiências neste momento para sair dessa parte de baixo da tabela. São 2 jogos consecutivos dentro de casa e jogos em que o Atlético tem que aproveitá-los. Enfrenta o Botafogo agora, depois enfrenta a Ferroviária, que está dando uma reagida dentro da competição, né? Vinha mal, mas conseguiu reagir. E o Atlético tem que ter, se possível, 100% de aproveitamento nesses 2 jogos para dar uma afastada boa dessa zona de rebaixamento. O local em que o Atlético está é um local muito perigoso, né? Todo mundo começa a mirar o Atlético, todo mundo que está dentro da zona do rebaixamento, evidentemente, porque o Atlético hoje ele já é ali a penúltima equipe mais próxima. O América Mineiro, que ficou muito tempo nessa situação, o América Mineiro agora entrou dentro da zona do rebaixamento, né? Ficou tanto tempo lá próximo que acabou entrando.
Então tem dessas coisas e o Atlético precisa disso. Imagino que o Atlético hoje já vai demonstrar mais algumas evoluções. Achei que o Atlético fez um jogo de razoável para bom contra a Chapecoense, faltou definir o jogo, fez bons momentos contra o Atlético, não foi o jogo todo, mas teve bons momentos, e agora vem para um terceiro jogo. A gente aguarda uma evolução desse time do técnico Rafael Lacerda. A presença do Lelê pode ser importante, né? Um jogador mais experiente, mais acostumado a esse tipo de jogo, com passagens por clubes grandes do Brasil como o Fluminense e o Ceará. Então, tudo isso conspira. Gostaria de ver o Ran nessa equipe. Acho que o Ezequiel Ran é um jogador que deixou boas impressões até agora. Para mim, impressões melhores do que a do Cauã, por exemplo. Então, acho que é um jogador que poderia estar nesse time titular. Mas também entendo o Rafael Lacerda querer dar uma sequência a esse time, né, que foi uma coisa que o Atlético não teve momento nenhum nessa Série B. Então, quem sabe, dando uma sequência, ele consegue construir um time. Porque o Atlético vai precisar de ter um time, e aí eu não estou falando de 11 jogadores em campo. Estou falando de uma equipe que sabe o que quer dentro de campo, de uma equipe que tem os seus movimentos mais naturais dentro de campo para essa reta final. Porque se o Atlético não conseguir construir um time para essa reta final, fatalmente ele vai cair para a Série C. Então essa é a missão aí do Lacerda e de seus comandados, fazer com que essa equipe funcione, porque o segundo turno da Série B, normalmente na Série A também acontece isso, ele é muito mais pesado do que o primeiro. Então o Atlético não suporta um segundo turno com o mesmo nível técnico do primeiro, porque com esse nível técnico do primeiro, o Atlético ainda conseguiu se manter fora da zona do rebaixamento. Mas se manter esse nível que o Atlético apresentou até agora no campeonato, fatalmente ele vai entrar na zona de rebaixamento em algum momento. Então a missão do Atlético nesse início de retorno, já empatou fora de casa, resultado interessante, e agora é aproveitar esses jogos dentro de casa, começando por esse contra a equipe do Botafogo. Tá bem? E você, torcedor atleticano, fale pra gente a sua expectativa para esse jogo. Tá confiante que o Lelê vai resolver os problemas ofensivos do Atlético? Imagina que a equipe vai demonstrar evolução sob o comando do técnico Rafael Lacerda? Fique à vontade para fazer aí a sua projeção para esse duelo de logo mais no estádio Antônio Ascioli. E eu deixo a vocês meu muito obrigado, meu abraço e até a nossa próxima oportunidade.